Boa noite. Bom, vamos sentando, por favor, para a gente já começar. Tem que te ligar pro tipo pra cá junto, eu tava lá no Boa noite, estamos começando o Fashion Monday de hoje. É uma noite muito especial para nós aqui, porque, para mim especificamente, porque é uma soma de coisas muito positivas. Está lançando um livro, eu sempre gosto de fazer Fashion Monday com autores, lançando um livro. E todos os livros que a gente tinha, inclusive, esgotaram, quer dizer, até agradeço a vocês aí pela compra, porque todos os livros que a gente tinha aqui na Livraria Cultura foram vendidos. A gente até está vendo uma maneira, para quem ainda está sem livro, eles estão entrando em contato com a editora para ver como é que fazem para encomendar e mandar para eles assinarem, enfim. Não é uma logística fácil, porque o Benê está em São Paulo, o Flávio está em Miami, né? O Flávio é coxinha Miami. Orlando. Flórida, vai, tá. Enfim, então assim, o assunto é um assunto muito importante para um país como o nosso, que está nessa guerra, a quantidade de mortes que a gente tem, a violência absolutamente desenfreada. A gente está lançando um livro, que é um livro muito bom, muito importante para todo mundo que quiser entender esse assunto e saber o que está acontecendo. E são dois grandes palestrantes, dois amigos queridos, que eu fico muito feliz que eles estejam aqui, e duas feras. Eu acredito que vocês conheçam os dois, mas o Benê Barbosa é presidente do movimento Viva Brasil, esse grande herói nacional aí na defesa do direito do porte legal de armas, e teve uma participação, se teve uma pessoa que teve uma participação importante no referendo de 2005, foi ele, quer dizer, uma pessoa que praticamente, eu chamo ele de exército de um homem só, né? Porque praticamente reverteu o resultado daquele referendo de 2005 contra a Rede Globo, contra o governo, contra a celebridade, contra os jornalistas, contra o Brasil inteiro. É um exemplo que eu sempre dou, às vezes, quando eu escuto muito aquela história de agora nós estamos contra todo mundo, vocês não sabem o que o Benê enfrentou e virou e ganhou um referendo no Brasil. O Flávio é autor quem não leu, pelo amor de Deus, compre, leia. Não mentiram muito para mim, é um grande livro, é muito bacana. É aquele livro que você compra, lê duas vezes, dá para os amigos, enfim. E chegou a número 1 da Amazon, quer dizer, foi um sucesso de vendas. E também é um grande privilégio ter aqui. Aliás, o Mentiram muito para mim foi lançado há um ano nessa livraria, foi quando a gente inclusive se conheceu. Então, com vocês, Benê Barbosa, Flávio Quintela. Boa noite, pessoal. Obrigado pela presença de todos aqui. E um ano atrás, mais ou menos, um ano e alguns dias, eu estava aqui. O Alexandre insiste em dizer que só tinha 3 pessoas, mas eu assinei 47 livros. Eu lembro, eu tenho foto. Eu falei para pegar. Não, vou mandar a foto para você. Alô, eu falei para você trazer a foto, falei, qualquer uma, e mostra 47 pessoas na foto. Eu tiro a teima. De qualquer forma, foi um ano atrás, eu estava aqui, logo antes de me mudar para os Estados Unidos, quando eu lancei esse primeiro livro, e como ele disse, foi um baita sucesso. Foi minha estreia como autor, mas o livro já passou de 10 mil cópias vendidas, e o que aqui no Brasil para um autor iniciante é bastante bom, né? E durante esse ano fui amealhando uma boa quantidade de amigos no Facebook, muita gente que me conhece aqui chegou, do Facebook, sou fulano de tal, e a gente está se vendo pela primeira vez, e em São Paulo também, né? A gente encontrou um monte de gente, e até você olha a fotinho e
não consegue distinguir, mas a pessoa fala o nome e você lembra, porque está sempre lá nas postagens, sempre lembra. É que você está vendo sem Photoshop. Exatamente. E eu costumo brincar com o Alexandre porque a foto dele é a única que parece de verdade, porque ele tira foto feia, horrorosa mesmo, de jeito que é. Aqui não tem propaganda enganosa, sou publicitário, mas aqui não tem propaganda enganosa. Então ele é fácil, não precisava nem... E aí quando eu fui para os Estados Unidos, fui com minha esposa para lá, já estava em busca de um novo tema para escrever de novo. E chegando lá, quantos aqui conhecem os Estados Unidos? Tem alguém que morou vários anos, inclusive, bastante gente. Chegando lá, depois de 3 meses me ambientando lá, eu resolvi comprar uma arma. Porque afinal de contas eu não podia comprar uma arma do Brasil. Quer dizer, até podia. Vocês vão ler no livro que existe uma lista enorme de restrições e de requisitos burocráticos, e que no final das contas, se você fizer tudo certinho, não há garantia nenhuma de que você vai ganhar a licença para comprar arma. Porque o Brasil possui uma lei que tem um caráter discricionário, que fala. Ou seja, o agente que vai conceder a licença pode, de conta própria, olhar para sua cara e falar: meu, eu acho que você tem cara de bandido e eu não vou dar arma para você. E aí você não vai poder comprar. Já nos Estados Unidos é bem diferente. Lá existe caráter discricionário apenas em 7 estados e para o porte. E para o porte oculto, na verdade. A posse, ela é garantida para todos os estados, e mesmo o porte oculto é garantido em 43 estados. Se você cumprir os requisitos, não tem nenhuma possibilidade do agente, do governo, do órgão que concede lá, barrar você. Então, sabe, eu comecei a estudar esse assunto porque eu traduzi 2 livros importantes aí no mercado nessa área de armas, que é o Violência e Armas. Talvez alguém já tenha lido aqui, que tem o prefácio do Benet, e foi lançado pela própria VID no ano passado. E traduzi também um que chama Bias Against Guns, que vai ser lançado como O Preconceito contra as Armas, que é o estudo mais completo já feito sobre desarmamento e consequências de armamento, desarmamento e leis de restrição de porte e de posse de arma. Esse livro vai ser lançado no 2º semestre. Então, com tudo aquilo na cabeça, aquele assunto, 2 livros, foram, sei lá, 750 páginas de tradução, e com aquele assunto na cabeça e mais a arma que eu saí para comprar, eu resolvi escrever um livro sobre arma, porque no Brasil não tem literatura. Já fora do Brasil já é difícil. Você vai achar esses 2 livros que eu falei, mais um do John Lott, que é o do Bias, do Preconceito contra as Armas. Então você tem o John Lott, tem mais alguns outros pesquisadores, tem a Joyce Malcolm, do Violência e Armas, e pouca coisa. Tem, como é que chama aquela? Dana Loesch, que eu até citei nesse livro. Também tem um livro sobre armamento. Mas mesmo nos Estados Unidos, que são o país mais armado do mundo, você não tem uma quantidade absurda de obras. No Brasil, então, era de se esperar que não tivéssemos nada, né? E realmente, existe algum livro, Benê, antes do nosso, escrito especificamente sobre o assunto? Muito pouco. Existe 1 ou 2 livros, mas assim, sem muita... Vocês veem, tava faltando, porque o cara faz uma luta sozinho aqui durante anos, 20 anos, e não tem um livro, alguma coisa para realmente embasar o negócio. Então, eu conversei com o editor, meu editor, o César. Falei: César, estava com a ideia de fazer um livro sobre desarmamento. Porque, gente, com 3 meses nos Estados Unidos, e eu não tenho visto de trabalho ainda, estou tirando agora um outro visto. Eu estava com visto estudante, eu cheguei na loja, olhei lá, falei: bom, vou comprar uma pistola. Aí fui lá na loja, tinha uns 1000 tipos de pistola, 1000 modelos diferentes, talvez umas 20, 25 marcas. E perguntei pro vendedor: pô, eu tenho esse visto aqui, posso comprar? E eu já sabia que eu podia, porque eu tinha ligado lá no ATF, que é o órgão que regula a Arms,
Álcool, tabaco and firearms. Então eu falei, eu já tinha ligado no ATF, eles tinham falado que eu podia comprar. Na Flórida é tranquilo. Fui lá na loja, o cara começou a me mostrar, e mostra Beretta, e mostra Smith & Wesson, e mostra Glock, e fala mal da Glock, e mostra outra. Pô, eu falei, cara, o que eu vou comprar? E o cara, não, porque eu lutei no Golfo e tal, e já é um senhor, né, ele lutou na primeira guerra do Golfo. E ele falou, olha, eu na minha casa, se fosse você para defender sua família, eu comprava uma shotgun, né, uma 12 e tal. Ele falou, é o que eu gosto, se tiver que atirar num cara lá que entra na minha casa, é shotgun. E eu falei, não, eu queria uma pistola e tal. Aí ele começou a me mostrar as pistolas, né, ver o grip e tal, e recomendou a Beretta, falou que a Beretta era a arma preferida dele, até depois fiquei sabendo que o Beretta também aprova a Beretta. E eu peguei a Beretta e falei, eu vou levar. Mas na hora que eu levantei o olho, eu vi o R15 ali em cima. Eu falei, mas esse aí dá pra levar também? Ele falou, esse aí é mais fácil, cara, porque fuzil é mais fácil. Arma longa você não precisa se preocupar, vai sair rapidinho o registro. Eu falei, rapidinho quanto? Ele falou, então a arma pode levar 3 dias, a arma longa leva 2. Só porque você é estrangeiro, porque se você não é estrangeiro, você leva a arma longa na hora. Aí eu tinha assistido, tipo, uma semana antes, um documentário falando que o Obama estava querendo banir, né, fuzil de assalto, começou a jogar isso na mídia. Eu falei, eu vou comprar isso aqui antes que os caras proíbam, né? Aliás, foi quando ele começou a falar isso, foi uma explosão de venda, né? Foi. Uma explosão de venda. Então, tipo assim, se eu não me engano, a estatística que eu vi é que existem quase 5 milhões de R15 na mão dos civis americanos hoje. 8? É de longe o fuzil mais vendido dos Estados Unidos. E aí os caras compram, colocam telescópica, laser, tripés, todos os acessórios. Tô me sentindo Call of Duty. Lógico que eu comprei aquela mirinha que tem a... Como é que é? Dot, né? Red Dot. Red Dot. Aí o cara pegou meus dados lá, você paga o valor, né, deixa tudo certinho, preenche uma fichinha. E ao contrário do Brasil, que você tem que sair, ficar um mês buscando em todos os cartórios, federal, municipal, estadual, da vila, do bairro, se o nome da família está limpo, se não está, quantas vezes você vai no banheiro por dia, tudo você tem que escrever para conseguir a licença. Lá não, lá é ônus do governo. Se o governo quer que você... Se o governo precisa dessa informação, o ônus é deles. Entendeu? Então tem um órgão do governo americano que faz a verificação do teu nome, e se não tiver nenhum antecedente, ele te libera a arma em 2 dias. E aí 2 dias depois, estava chovendo pra caramba, o cara me ligou, falou, foi aprovada a tua compra. Eu falei pra minha mulher, nós vamos lá agora. Eu preciso pegar a minha arma. Eu queria pegar a arma, né? Aí saí com o R15 no braço, tipo assim, a loja cheia de família, criança, porque não vende só arma, né? Vende barraca, equipamento de camping, caça, esporte. É tipo uma Decathlon, só que cheio de arma também. Pô, sai com aquele puta rifle debaixo do braço, ninguém, nem... Tipo, aqui eu acho que eu seria um alienígena. Não, você seria preso. Seria preso. Alienígena preso. Aí, eu até falei pro cara, compra munição com você, como é que funciona? Ele falou, olha, pra ser bem sincero, compra munição na internet que a nossa munição é cara. Ele acho que cobrava 15 pau a caixinha. Aí cheguei em casa, já descobri o site que vendia munição, pô, 6 dólares uma caixinha com 20, já mandei vir umas 20, né? E aí meu vizinho tinha me avisado que era para eu comprar bastante munição, que o Obama também está querendo tirar a munição. E se não consegue tirar a arma, ele tira a munição. Então eu já comecei a fazer meu estoque. Mas resumindo, com a arma na mão, e agora eu faço parte do clube de tiro e da NRA, e vou toda semana lá. Mas com a arma na mão, os livros na cabeça. O Benê, a gente já tinha entrado bastante em contato por causa do prefácio e que ele também me ajudou com alguns termos na tradução do Violência e Armas. Ó, eu tive a ideia, falei com o César, ele falou, excelente ideia, se você conseguir o Benê para vir junto, a gente faz imediatamente. E aí o Benê topou. Ele não
só nem esperar acabar a frase, entendeu? O BNC topa, ele topa. Ele topou, a gente fez algumas reuniões por Skype, a gente não se conheceu até o dia do lançamento em São Paulo pessoalmente. E o objetivo era justamente mostrar como que as pessoas não têm a menor noção do que é o armamento civil. Como elas não têm a menor noção do que é o uso defensivo da arma. E a gente deixa isso bem claro no livro. Mais de 95% dos usos defensivos de arma não envolve o disparo da arma. E, no entanto, nada disso é falado na mídia. Aliás, quando você fala que tem uma arma, quando eu comprei o fuzil e mandei uma foto no WhatsApp do pessoal da faculdade, minha turma de faculdade de 20 anos atrás, a primeira reação das esposas foi: ai credo, meu Deus, sai pra lá, que horrível, sabe? Por quê? Porque parece que a arma é uma coisa do demônio mesmo. Você não pode ter uma arma em casa. E parece que se você tiver uma arma e uma criança, então, é a combinação que vai gerar sempre uma morte. E a gente fala isso no livro. Não tem o menor sentido falar que armas são causa de acidente em casa. Tanto que a gente usou os dados das pesquisas do próprio governo para mostrar que acidentes com armas são a última causa de acidente em número. Morre-se mais criança no Brasil, nos Estados Unidos e em outros lugares por ingestão de produtos de limpeza, por quedas em cima de mesinhas de centro de vidro, por queda de bicicleta, afogamento em piscina, afogamento em banheira. Você sabe um que é altíssimo? É aquele REC de televisão, cai na cabeça. Cai na cabeça. Tudo isso mata mais do que uma arma. Em porcentagem, já, se for ver. Ou seja, a arma é o utensílio mais seguro que existe. É mais seguro que tudo. É mais fácil a criança morrer eletrocutada na torradeira do que tomar um tiro acidental de uma arma. Então essa é uma das mentiras que a gente desfaz no livro. A outra é sobre esses usos, os usos defensivos, como que isso não é falado. A gente fala também de como é difícil comprar uma arma no Brasil. Porque hoje, se você for conversar com um desarmamentista, ele fala: não, nós temos que restringir, porque o brasileiro pode ter armas. É mentira. Quantos aqui teriam à disposição o tempo e o dinheiro de correr atrás, de praticamente um mês correndo atrás das coisas, gastar mais de R$1.000 só com a papelada? Não estamos falando da arma, porque a arma também... Quanto custa? Você falou a bereta aqui, mano? Você nem vai ter uma bereta 9 milhões para vender, mas quando aparece no mercado de atiradores e colecionadores, ela gira entre 8 e 10 mil reais, um negócio surreal assim. Gente, sabe quanto custa essa bereta? Ela custa o preço do R15. Aliás, quanto custa o R15 aqui? 20, né? Se você conseguir achar uma legalizada, de 20 a 30 mil reais. Tanto o R15 quanto a bereta, na mesma loja, custam $700. 700 pau. Sabe? Então, assim, você já vai ter que pagar um absurdo pela arma. E você ainda tem que gastar mais mil e pouco para fazer a documentação. Fora, não contei os táxis aí, o combustível, o pedágio e tudo que você... O tempo, né? E a renovação a cada 3 anos? Renovação. Toda vez que for renovar, você vai ter que passar pelo mesmo sacrifício. Então, a ideia é... O que eu pensei, né? Quando a gente conversou, eu e o Benê, o que veio na cabeça? Os brasileiros tiveram seus cérebros lavados para achar que arma é coisa do capeta e para achar que não precisa ter arma em casa, que isso é coisa... Ter arma é uma coisa de violência. Enquanto que um americano pensa que a arma é a garantia que ele tem de poder exercer a sua liberdade. Então, o primeiro passo para a gente conseguir que mude essa mentalidade no Brasil é que as pessoas compreendam o que é ter uma arma. Que arma não é coisa de valentão. A arma não é coisa de, sabe, de cara que gosta de faroeste só.
A arma é um instrumento para eu garantir a minha liberdade. E a gente tem que trabalhar em duas frentes. A frente de mudar a mente das pessoas e a frente de mudar a legislação. Que o Benê está, né, batendo junto com a bancada da bala, né, para mudar isso daí. Com essas duas coisas mudadas, eu acho que a gente pode dar um bom passo para tornar o armamento civil uma realidade normal no Brasil. E não mais aquele negócio de: nossa, o senhor bom ter uma arma? Deus me livre! E coisas do tipo. Meu tio sempre andou armado aqui no Brasil quando podia. E quando proibiram as armas, ele foi embora para os Estados Unidos. Eu falei pro Benê, ele tem umas 30 armas lá. E, um dos caras mais pacíficos que eu já vi na vida. Nunca atirou em ninguém, acho que nunca vai atirar. E daí? O cara tem arma, cara. Os caras... O pessoal que anda armado, meu vizinho lá anda armado, meu outro vizinho também anda armado. Super gente boa, nenezinho em casa. O pessoal... Sabe esse pessoal do bem? E anda normal com armas. Agora, você pega... A gente tira a arma da pessoa, ela vai lá e... Quem quer matar alguém, mata com um pedaço de pau, cara. Mata com ferro de passar roupa. Mata com o tripé da máquina que está filmando. É fácil você matar alguém. Tem gente que mata com o próprio punho. E você não vai poder proibir tudo isso. Então não tem o menor sentido proibir armas. Mas eu não vou falar mais nada sobre o livro, porque vocês vão poder ler e se deliciar aí. E eu vou passar a palavra para o Benê, porque ele, mais do que eu, tem uma experiência nessa área de 20 anos, como ele próprio falou. Só vou dar um aviso, né? Aliás, dizem que a arma mais letal lá nos Estados Unidos pelo FBI é taco de beisebol. É mesmo, a arma que mais mata nos Estados Unidos é taco de beisebol. Proibir taco de beisebol. Vou proibir taco. Só um aviso, eu tinha ficado de avisar para vocês em relação aos livros, né? Porque esgotaram, foram vendidos todos os livros que a gente tinha aqui. Então, quem quiser comprar o livro, pode fazer uma encomenda. A livraria entrou em contato com a editora, eles se entenderam. Então você pode fazer uma encomenda do livro aqui. Eles estão indo, se não me engano, para Porto Alegre e eles vão então pegar todas as encomendas de vocês, vão receber o pedido lá em Porto Alegre, vão assinar os livros e os livros vão ser despachados de volta para cá. Vocês vão poder retirar aqui na livraria. Então, quem ainda quiser livro autografado pelos autores, vai ali na caixa depois, paga, diz o nome e tal, não sei o que eles vão assinar em Porto Alegre, o livro vai vir, vocês vão poder retirar aqui depois. Isso, isso é hoje, né? A gente está fazendo um esquema para quem veio aqui, quem está aqui, para não ficar frustrado sem livro, pode comprar, que eles vão autografar e o livro vai ser encaminhado aqui eles vão assinar lá na Cultura de Porto Alegre, não é isso? E aí a própria Cultura de Porto Alegre manda aqui para essa loja e vocês vão poder retirar. Tá bom? Vamos lá, Benê. Vamos lá. Não, é isso. Depois vai ter Q&A e tudo, né? Eu gosto de falar de pé, o Alexandre já sabe disso. Pula pra lá. E aí é bom porque eu fico andando de um lado para outro e deixo o Rafael filmando louco, entendeu? Quando ele acerta o foco, eu mudo. Focou, desfocou, vai por aqui para frente. Bom, boa noite para todos. Eu queria agradecer imensamente a presença de todos vocês. Fico realmente muito feliz de ver tantas pessoas aqui, como foi em Campinas, como foi em São Paulo, né? Agradecer aqui ao Alexandre, né? Mais uma vez aí me aturando aqui para bagunçar um pouquinho, né? E eu queria falar, né, rapidamente sobre o livro, mas principalmente de um dos capítulos dele, né? Esse livro, para vocês entenderem, ele é meio um resumão, né, de todas as besteiras que eu ouvi nos últimos 20 anos sobre armas de fogo, né? É um resumão, né? Tem muito mais coisa, pode ter certeza disso, mas isso assim é um mínimo, né, necessário, né, para você ver que o desarmamento é uma enorme farsa, uma grande mentira. Não se trata de um erro, não se trata de um engano, não, ele foi pensado, né, para fazer exatamente o contrário do que foi proposto.
Só que uma das principais mentiras que a gente ouviu, e eu tenho certeza que pessoas que não são favoráveis, que, aliás, que são favoráveis ao desarmamento devem estar imaginando agora, porque já ouviram isso muito, é o seguinte: mas diminuiu o número de homicídios no Brasil, né, nos últimos anos, em consequência do desarmamento. Eu imagino que seja aqui, isso. E esse é exatamente o nosso capítulo 8, né, que é a farsa, a mentira de que o desarmamento no Brasil, aliás, a restrição às armas de fogo para o cidadão, né, foram responsáveis por se diminuir o número de homicídios ou diminuir a criminalidade no Brasil. O que eles dizem é o seguinte: é esse número mágico. Graças ao Estatuto do Desarmamento, reduzimos os homicídios em 12% no Brasil. Isso vocês vão ouvir do IPEA, do Viva Rio, do Sou da Paz, publicado no Globo, na Folha de São Paulo, em todos os lugares. É um número mágico. Não é uma estatística, é uma numerologia. Que eles encontraram esse número em algum lugar e falaram: porra, 12 é um número legal pra caramba. 13 tá em queda, melhor ficar o 12. Né? 13 vai complicar um pouquinho, vamos assumir o 12, que é legal, é bonito, uma dúzia, né? Mas é um número mágico, porque simplesmente eles não comprovam esse número. Aliás, eles comprovam se eles fizerem isso daqui. Pegarem os dados, olha que queda fantástica, 2003, o Estatuto do Desarmamento está aparecendo só o 03 lá, é só o pedacinho que eles usam, tá? Para essa mentira. Eles pegam o 03 lá, 2003, olha lá. Pô, caiu de 28,9 em 2007 para 25 homicídios por 100 mil habitantes. Olha que baita queda. Só que o comecinho da mentira você já vê nesse gráfico. Por quê? Porque o Estatuto ele foi aprovado no dia 31 de dezembro de 2003. Ou seja, já havia uma queda acontecendo, que não tinha nenhuma relação com as restrições às armas de fogo. E essa queda caiu mais um pouquinho, subiu um pouquinho, caiu bastante. O que eles não mostram é o gráfico todo. Então, olha lá. Em 2002 nós tivemos uma subida, 2003 caiu, começou a subir até fechar 2012 com 29 homicídios por 100 mil habitantes no Brasil. E alguém tem coragem de dizer para mim que isso daí foi fruto do desarmamento? Das restrições às armas de fogo? Ué, mas parou de funcionar o Estatuto? Seria a única opção. Não, tivemos Estatuto até 2007. Em 2007, vocês da bancada da bala acabaram com o Estatuto do Desarmamento, voltou a crescer a criminalidade violenta no Brasil, o número de homicídios. Claro que não. Se a gente for mais longe nos gráficos, olha lá. De 1980 até 2012, em verde, homicídios, crescente total. Nunca houve uma queda significativa dos homicídios no Brasil. Lembrando ainda que o Brasil, na questão de dados oficiais, é sempre um grande problema. Tanto é que em 2005, a primeira versão de um levantamento que o Ministério da Justiça fez de homicídios no Brasil, ele apontava 54 mil homicídios. E eu vi isso no site do Ministério da Justiça, eu copiei esse documento, falava em 54. Depois de algumas horas, caiu para 40 e pouco. Depois de mais algumas horas, caiu de novo para 34 mil. Foram 3 relatórios. E aí nós fizemos a pergunta ao Ministério da Justiça e eles disseram que tinham modificado a sistemática para a somatória de homicídios. Puta que eu pariu! Como é que o cara pode dizer que hoje você está morto, amanhã você não está mais? Isso não existe, mas eles precisavam justificar o que eles estavam apresentando como a solução para a criminalidade no Brasil, que era o Estatuto do Desarmamento. Só que isso é impossível de se manter por muito tempo. Tanto é que eles estão segurando o mapa da violência desse ano, que vai trazer os dados de 2003, porque provavelmente se passou de 60 mil assassinatos no Brasil em 2013. Tá? Em 2012 foram 56 mil assassinatos no Brasil. Em 2013 provavelmente já se ultrapassou a 60 mil homicídios. Lembrando ainda que, em média, 10% dos desaparecimentos no Brasil
são homicídios que nunca vão ser configurados como homicídios porque a pessoa simplesmente desaparece. E essa é uma das grandes mentiras que a gente fala no livro, né? Não, essa aí morreu. Essa foi dada como morta. Mas olha lá, então, mas mesmo assim, vamos pegar aquela pequena queda que a gente teve entre 2003, final de 2003 até 2007. Por que ela aconteceu? Se a gente pegar por estados, olha lá, Rio Grande do Norte, 2002 a 2012, ou seja, ainda durante a vigência do Estatuto, subiu 229% o número de homicídios. Bahia, Maranhão, Ceará, Paraíba, Pará, Amazonas, Alagoas, Goiânia, Tocantins, Piauí, Paraná, Minas Gerais, Ceará, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Distrito Federal. Subiu o homicídio em todos esses estados. Todos. Só que eles caíram principalmente em São Paulo e Rio de Janeiro. Em São Paulo, esse número caiu desde 1999. Portanto, nenhuma relação com o Estatuto do Desarmamento, que simplesmente não existia. E aí, o que acontece? Pô, você pega São Paulo, você pega Rio de Janeiro, que são os mais populosos do Brasil, e você diminui 1% em homicídios, isso na média geral faz com que essa média caia. Foi só isso. Ou seja, você tem uma lei federal que é aplicada sim, igualmente em todos os estados, mas que só faz efeito em um ou dois. Isso não existe. Não há como relacionar diretamente, aliás, não há como se provar a causalidade entre o Estatuto do Desarmamento e a redução de homicídios nesses estados. Por um motivo muito simples, isso não existe. E um dos motivos que fez o Estado de São Paulo cair o número de homicídios, embora outros tipos de crime tenham e continuem subindo, é uma coisa que a Secretaria de Segurança de São Paulo adora quando eu falo, né? Que eu digo que é graças ao primeiro comando da capital, ao PCC. Pelo seguinte, eu vou explicar para vocês. Quando o PCC se formou no final da década de 90, né, ele percebeu que matar pessoas no seu local de domínio, tráfico de drogas, etc., era ruim. Porque a Polícia Investigativa de São Paulo, a divisão de homicídios da Polícia Civil, estava batendo muito forte na investigação porque ela era cobrada da diminuição desses homicídios. Então o cara ia lá, matava o cliente por causa de R$20 de crack, ele ia tomar um prejuízo de R$5.000 porque aquela boca ia ficar fechada uma semana com polícia circulando. Então é muito melhor você não matar ninguém. Por isso que caiu esse tipo de homicídio, mas cresceu o quê? O número de latrocínios, que é o homicídio em decorrência de um roubo. Porque aí o cara não precisa pedir permissão da organização criminosa para matar alguém durante um assalto. Mas para matar qualquer outro desafeto, ele precisa de autorização. E aí você teve, além da questão investigatória da Polícia Civil, que atuou muito fortemente, essa questão de que não existe guerra de quadrilhas em São Paulo. Diferente, por exemplo, daqui do Rio de Janeiro. Você só tem um grande que não guerreia com ninguém. Então os homicídios, obviamente, vão diminuir, né? Isso. E aí você tem um aumento de tráfico de drogas, roubo a banco, explosão de caixa eletrônica. Por isso que cai só o homicídio. Mas, logicamente, os órgãos oficiais vão dizer que eu sou um tremendo de um maluco, né? Relação direta, né, entre homicídios no Brasil e posse de armas de fogo. Olha aqui, isso aqui é um gráfico muito interessante que a gente fez alguns anos atrás. Nós pegamos os dados de homicídios por região, né, e da Polícia Federal nós pegamos o número de armas legalizadas, armas que foram vendidas para o cidadão de bem, também naquela região. Porque se de acordo com a tese desarmamentista, que uma arma é uma arma, e como eles gostam de dizer, não existe cidadão de bem, qualquer um pode ser um assassino em potencial porque tem uma arma, como se qualquer homem fosse um estuprador em potencial porque tem um piu-piu. É que eu vi que tem menores aqui, eu não ia falar palavrão. A cabeça deles é essa. Então se você tira uma arma, seja ela legal, seja ilegal, você tem que diminuir o número de homicídios. E o que acontece? Você tem na região sul a maior quantidade de armas do Brasil e o menor índice de homicídio. E você tem na região nordeste, que é
a região menos armada do Brasil, onde menos se vendeu armas legalizadas, uma taxa gigantesca de homicídios, por uma questão muito clara. Não é a pessoa que vai lá, passa por todo o trâmite burocrático, compra uma arma de fogo, que vai cometer crimes com esta arma de fogo. E aí, claro, a gente pode ter, daí por diante, né, continuar aí num monte de outras questões. Ah, mas é essa arma que abastece o criminoso. Outra mentira, isso está descrito no livro, né? E mesmo que fosse, convenhamos, né? Então quer dizer que o governo está dizendo que, olha, você não pode ter uma arma de fogo, porque eu não posso te proteger, e o bandido vai roubar a sua arma. Pô, peraí. Então o governo está dizendo que ele não vai me proteger, então pelo menos que não roube a minha arma. Você está assinando embaixo que ele não tem capacidade de proteção do cidadão. Ou seja, mais um motivo para você ter uma arma, né? Não tem outro jeito. Então, assim, em vez de ele tentar, né, surrupiar essa nossa liberdade, ele precisaria, muito antes disso, tentar comprovar que minimamente o Estado tem capacidade para proteger alguém aqui. E a gente sabe muito bem que ele não tem. Se entrar um maluco aqui, agora, atirando, tá? Talvez hoje tenha alguém armado aqui. Mas em qualquer dia comum não teria. A chance seria mínima, né? E aí que entra todos aqueles casos que a gente fala dos Estados Unidos, que aí com certeza, né, eles adoram também falar isso. Ah, mas os Estados Unidos tem morte de criancinha, o pessoal entra na escola, né? Na China isso é muito mais comum do que nos Estados Unidos, ninguém fala. Porque é com faca, facão, porrete, machado. Também ninguém fala que nas regiões que hoje são as gun-free zones, isso acontece. Nas escolas onde o pessoal pode levar armas, isso não acontece. Exatamente. E aqui no Brasil a gente teve um caso em Realengo. Em Realengo, né? Que foi uma pessoa armada, um soldado da polícia militar que estava armado e impediu o cara a continuar atirando. Não adianta, a regra é muito simples. Um maluco armado, ele só vai ser parado por um cidadão de bem também armado. Não adianta negar, não adianta rezar, não vai parar o cara. Infelizmente, muitos desarmamentistas, não os mal intencionados, né, mas aqueles inocentes úteis, né, que acreditam nisso, nessa coisa utópica de não, arma, quanto mais arma, mais violência, quanto menos armas, tudo errado, né, tudo errado, o mal está lá fora. Há pessoas más nesse mundo que vão continuar mal, e assim que ela puder, ela vai fazer o mal para quem ela quiser. Então é por isso que a gente briga muito nessa questão do desarmamento. Eu estou nisso há 20 anos, né? Confesso, meio sem querer entrei nessa história toda, porque eu sempre fui apaixonado por armas de fogo, desde criança, sempre tivemos armas em casa, né? Mas em determinado momento a gente percebeu que realmente a coisa era muito mais feia do que parecia. Que não se tratava de um erro, que não se tratava de um engano em segurança pública, mas sim realmente de uma tentativa, né, de retirar do brasileiro a liberdade de se defender. Quando você vai lá nessas campanhas de desarmamento e entrega uma arma de fogo, o que você está dizendo para o governo é que você está entregando a sua segurança única e exclusivamente nas mãos deste governo. Você está entregando a possibilidade de proteger a sua propriedade, de garantir a sua propriedade privada nas mãos do governo. Que você está garantindo a vida da sua família e dos seus entes queridos, todos na mão do governo. Em todos os países, na outra palestra que a gente fez aqui, a gente falou bastante disso, em todos os países onde houve implantação do desarmamento, todos eles foram por governos autoritários. Isso é regra. Em nenhum lugar do mundo o desarmamento deu certo para controlar a criminalidade, porque a restrição de armas não visa controlar a criminalidade, visa sim restringir a liberdade do cidadão. E o fracasso foi tão óbvio que, olha lá, de 2003 e depois de 2004, 2010, o número de armas, de homicídios com utilização de armas de fogo subiu no Brasil, não diminuiu. Depois de 10 anos, de 12 anos do Estatuto do Desarmamento, e principalmente com 90% das lojas de armas fechadas nos últimos anos. Ou seja, diminuiu o consumo e a utilização
continuou crescendo. Por um motivo que a gente sabe, o criminoso não precisa do mercado legal para se abastecer. Muito obrigado. E aquilo que a gente estava dizendo, que a gente está falando, é de liberdade, não é de arma de fogo. Muito obrigado. Vamos começar a nossa conversa. O Benê, ele fez uma referência, ele já foi palestrante do Fashion Monday ano passado. Foi uma palestra sensacional, animadíssima, né? Animadíssima. Aquela sua amiga, né? Opa, sua, né? Enfim. E a gente teve a oportunidade de conversar naquela ocasião. E eu imagino que muitos de vocês não estivessem aqui, né? Então acho que a gente não custa repetir. Eu queria começar com você contando um pouco para eles, porque eu acho que é uma história sensacional, uma história como poucas, né? Como é que foi a história do referendo de 2005, né? Quer dizer, para quem não acompanhou, né? Quer dizer, quando começou a campanha para o referendo de 2005, as pesquisas estavam dando um resultado totalmente desfavorável ao que se queria em termos de aprovação, enfim, da manutenção do referendo. E o Benê, com algumas ajudas, mas basicamente o trabalho dele, que, né, como eu falei, o Exército de um Homem Só, a gente terminou com uma história, uma das grandes reviravoltas contra tudo e contra tudo. Então eu acho que é uma história que é boa para ser contada como história, né, mas também para dar um pouco de ânimo e força para todo mundo que quiser se engajar em luta política, para achar que é impossível, que eu sozinho posso fazer e tal. E eu acho que é uma história que, contra tudo, contra todos, teve um resultado sensacional e um final feliz. Não acabou ainda. Não acabou ainda. Mas vamos lá, vamos falar do referendo, né, rapidamente, um resumão aí do que foi o referendo no Brasil, até porque eu estou vendo muita gente aqui que provavelmente na época não tinha nem idade para votar, ou era muito pequeno para isso, ou às vezes nem lembra do voto que deu, né? Então o referendo aconteceu em 2005, né? E qual era a ideia do referendo? Perguntar para a população se ela aceitava o desarmamento como opção de garantir a segurança. Basicamente era isso. Então eu perguntava se a população queria manter ou acabar com o comércio legal de armas de fogo no Brasil, né? Por que isso surgiu, né? A gente tem que voltar um pouquinho. Quando estava se discutindo o Estatuto do Desarmamento, lá para o ano 2001, 2002, a ideia era proibir simplesmente a venda de armas no Brasil. Mas, né, mesmo vários deputados, senadores que eram favoráveis ao desarmamento, acharam que isso era um pouquinho demais, né, que não dava para simplesmente proibir. E aí, o que acontece? As organizações que estavam favoráveis ao desarmamento, como o Viva Rio aqui no Rio de Janeiro, a própria Globo, Folha de São Paulo, o Sou da Paz em São Paulo, várias outras emissoras, começaram a encomendar pesquisas para saber como é que as pessoas tratavam ou entendiam desse assunto. O problema é que a pesquisa era feita de uma forma meio maluca, porque era assim, o cara ia, sei lá, aqui no Alemão, né, no tempo que não tinha pacificação, pegava aquela velhinha que estava sentada na porta, né, perguntava se ela já tinha visto alguma coisa, um homicídio, muita violência. Não, já vi muita violência, semana passada mataram meu sobrinho com 50 tiros. Aí ele virava para a pessoa e falava: você é a favor ou contra o desarmamento? Puta que pariu, só se a velhinha fosse uma psicopata, ela ia falar que ela era contra o desarmamento, né? E aí começou a dar resultados assim, 90%, 70%, 85% dos brasileiros são favoráveis ao desarmamento, né? E eles acreditaram nisso. Quando chegou essa discussão lá no Congresso, falaram: bom, tudo bem, não vamos proibir, mas vamos fazer um referendo, porque a gente já tem a maioria da população na nossa mão, e aí a gente vai dar um ar de que foi realmente a população brasileira, o cidadão brasileiro que quis o desarmamento. E aí a gente passa por democratas, né, e obedeceremos aí a votação popular, né? O que eles não contavam, eles não lembravam, é que quando você, né, convoca um referendo, você está convocando uma eleição. E quando você tem uma eleição, os dois lados têm vez de falar. Os dois lados vão ter a mesma oportunidade de mostrar, né, os seus argumentos. Tanto é que um pouquinho antes de realmente se bater o martelo pelo
referendo, que foi votado, etc., com muita discussão, a gente começou a participar de vários debates em universidades, em rádios, em TV, né, com a comunidade. Então, normalmente era eu, o Coronel Biratã, São Paulo, já falecido, o ex-governador Fleury, o deputado Alberto Fraga, lá de Brasília, e nós íamos para esses debates, e era impressionante, porque assim, a gente entrava, né, perdendo em todos, né, com todo mundo olhando feio, falando, ele quer que meu filho tenha arma, malvado, e a gente saía vitorioso de todos os debates, né? Por que a gente vencia esses debates? Porque a gente era bom pra caramba? A gente era bom pra caramba. Mentira, não era isso. É porque os caras não tinham argumentos verdadeiros para se manter. Eles mentiam. E a gente ia lá e apresentava a verdade. E aí o que eles fizeram? Foi o Rangel aqui do Viva Rio, foram lá junto com um deputado deles, no Tribunal Superior Eleitoral, e conseguiram convencer o presidente do Tribunal Superior Eleitoral que, embora fosse uma campanha nacional, né, uma eleição nacional, seria como se fosse um segundo turno, porque só haviam 2 competidores. Então o que era para ser 40 dias de campanha virou 20, o que eram para ser 20 minutos por dia viraram 10, na intenção de se manter naquela posição de vitoriosos. Obviamente não foi o suficiente. A gente reverteu isso, não foi só com campanha de mídia, campanha de televisão e rádio, foi também muita coisa no boca a boca, né? Se formou uma verdadeira onda no Brasil, e eu sinceramente me orgulho muito, né, do Movimento Viva Brasil ter sido a única ONG no Brasil a participar dessa vitória, né? Eu costumo brincar que nos últimos 12 anos, né, nós fomos os únicos que vencemos do PT, né, numa eleição nacional, porque todas as outras eles conseguiram vencer, e nem isso eles conseguiram fazer. Então essa foi mais ou menos a história do referendo e como a gente atuou em tudo isso. Flávio, ele tocou no assunto das liberdades individuais. Você quer contar um pouquinho da relação entre a liberdade política e o direito de ter arma? Sim. Quando a gente estuda um pouquinho da história da formação do povo americano e vindo já mais para trás do povo inglês, a gente vê que desde o século XV, XVI já existe uma ideia bem clara de que a liberdade está intimamente relacionada com a minha capacidade de defender o que é meu. Eu até cito no livro um grande jurista inglês, que é o William Blackstone. Ele diz que o direito ao armamento ele é considerado como um direito... qual que é o nome que ele usa? Não, é um direito... Constitucionário. Vocês vão ler depois, mas ele é um direito que dá suporte aos outros direitos. Através dele é que você consegue ter o direito à liberdade, à propriedade, por exemplo. Você não pode... É impossível você ter o direito à propriedade se você não tiver o direito ao armamento. E era muito claro na cabeça do Blackstone e de outros que a única maneira de se defender contra um possível governo despótico era justamente eu poder ter uma população armada e uma população que pudesse se organizar de forma armada. Não basta eu poder ter o direito, mas eu tenho que ter o direito de pegar o Alexandre aqui e o Benê e falar, gente, vamos pegar nossas armas e vamos fazer uma milícia. Tanto que a segunda emenda da Constituição Americana fala exatamente do direito não só de estar armado, mas de formar milícias. E uma coisa interessante, que isso não está no livro, mas está no livro da Joyce, é que na Inglaterra, por muito tempo, a polícia não tinha arma. O que acontecia quando precisava perseguir um bandido? O policial chegava e começava a bater nas casas dos cidadãos de bem. E chamava os caras, pega sua arma e vem ajudar a gente. Então saiu o policial sem arma nenhuma e os cidadãos armados para ajudar, para dar o poder de fogo.
Porque na cabeça do inglês daquela época, ele não queria que houvesse uma força policial com armamento. A arma tem o eu. A polícia pode investigar, pode organizar as perseguições, mas quem tem armas somos nós. Então, a Inglaterra, se vocês estudarem a história da Inglaterra, é uma história horrorosa nesse ponto, porque começa linda, perfeito, direito e tal, e aí, depois da Segunda Guerra Mundial, a coisa decai de uma maneira que eles chegam ao ponto de ter os casos que a gente tem hoje no Brasil. O cara invade a fazenda, a casa de um fulano, ele atira na perna do ladrão, vai preso, e o ladrão vai para o hospital e depois vai solto. Porque não podia ter uma arma para se defender. E a lei inglesa chegou a um ponto tal que se o cara usasse um bastão, um taco de beisebol, também ele iria preso. Então, é um direito acessório que ele fala, lembrei. O direito de estar armado é um direito acessório. Então, a garantia de liberdade é essa. E o Benê falou, todos os governos e os regimes que tentaram desarmar a população e que desarmaram foram regimes totalitários. E a gente sabe que o regime que estamos hoje está caminhando para esse lado se a gente não tomar nossas atitudes. E quem escreveu a Constituição Americana, os Founding Fathers que escreveram a Constituição, eles sabiam disso e tinham muito claro que enquanto o poder de fogo, o poder de força estiver somente com o Estado, nós seremos escravos, com certeza. Então é muito importante, esse é o conceito principal. Para eu ter liberdade, eu preciso conseguir me defender até do Estado. Porque a qualquer momento pode entrar um maluco, como já aconteceu em várias épocas, com ideias de poder absurdas e querer me tolher de toda a minha liberdade. E aí, se eu puder contar com a milícia, aí se cada um que tiver uma arma, a gente faz o nosso exército e vamos resistir, né? É a base de tudo. Então, basicamente é isso. Perfeito. A gente vai abrir para perguntas. Eu queria, quem for perguntar, se dirija, faz sinal o pessoal da produção, eles têm microfone, tá? Eu queria pedir, por favor, para quem for fazer pergunta, a gente tem pouco tempo e em respeito a todos que estão aqui, que sejam perguntas objetivas, sem declarações, enfim. Pergunta, tá? Pelo amor de Deus. Não, tem que avisar, porque às vezes... Não, eu gostaria, na verdade, de fazer um comentário. Tem um tio que tinha uma arma. Isso. Não, porque, você sabe, a gente brinca que a gente chama isso de palestrante calouro, né? O cara acha que isso aqui é o American Idol. Aí ele levanta, e aí, ele, em vez de saber a opinião de vocês, ele quer que vocês reajam à opinião dele. E aí ele fala 5 minutos, e o que vocês acham? Então tá bom, outro dia eu marco uma palestra. Você falou, outro dia eu marco uma palestra pra você, aí você vem aqui, aí, enfim. Mas, então, estamos abrindo aqui a primeira pergunta ali. Com licença, boa noite. Meu nome é Wagner, sou bacharel em Direito pela FRJ e eu gostaria de entregar uma camiseta do Movimento pela Valorização da Cultura, do Idioma e das Riquezas do Brasil, que na época do desarmamento, da campanha contra o desarmamento do cidadão de bem no Brasil, aqui com a ajuda dos bolsonaros, do meu amigo Leonardo, que foi um grande resistente aqui no Rio de Janeiro contra a farsa do desarmamento, e na época o MV Brasil colou cartazes em 60 bairros aqui contra a farsa do desarmamento. Isso tem uma camisa aqui ainda da época, Bené, que nós gostaríamos então de entregá-lo, reconhecendo esse grande trabalho que você vem fazendo em defesa do povo do Brasil, em defesa da soberania popular em nosso território. Muito obrigado. Toda homenagem ao BT é mais que merecida. Vamos, Pode abrir aqui, por favor. Isso aqui foi colado em 60 bairros na época. E a questão do desarmamento não é uma questão de estatística apenas, é uma questão de estratégia de poder internacional. Obrigado, Wagner. Obrigado mesmo. Bom, porque a gente tem pouco tempo.
Vamos lá. Vocês estão já com a próxima pergunta aí engatilhada? Vamos lá. Ó, Lucas, tem uma pergunta ali atrás. Boa noite, meu nome é Pedro. Primeiro, parabéns pelo livro. Obrigado. Minha pergunta, eu não sei se existe uma estatística, ou se não existir, gostaria de saber da opinião de vocês, ou o estudo que tenha tido, em relação a uma vez que teve o desarmamento em algum país, se os assaltos foram mais violentos, uma vez que o assaltante não saberia se a outra pessoa estava armada ou não. Sim, né? Tanto o próprio livro Armas e Violência, Violência e Armas, da Joyce Malcolm, mostra que a partir do momento que a população foi desarmada, os crimes passam a ser mais violentos, né? E a gente trata disso no nosso livro também, né? Então, um bom exemplo é a Inglaterra, né? A Inglaterra, hoje, ela é o país com a maior índice de criminalidade violenta de toda a Europa, sendo inclusive mais do que o próprio Estados Unidos. Ela não tem um número de homicídios grande, mas o número de crimes violentos é muito maior, né? E uma das explicações é exatamente essa: quando o criminoso sabe que você não tem qualquer possibilidade de reação, quando o seu vizinho não tem qualquer possibilidade de reação, quando qualquer pessoa que está passando na rua naquele momento pode reagir, ele tende a se tornar mais violento, porque ele sabe que ele pode sair impune de qualquer forma desse crime. Ali também é uma coisa interessante, Benê, que a gente até fala no livro. Se você tirar as estatísticas entre os estados americanos e os condados, principalmente, os condados que têm maior quantidade de armas têm a maior quantidade de crimes do tipo: o cara assalta a casa quando o pessoal está viajando, mas jamais assalta a casa quando tem alguém dentro. Então isso é bem claro. Que isso é uma coisa muito comum no Brasil, né? Eu acho que todo mundo tem mais ou menos aqui a minha idade, né? 28 anos. Olha a graça. Né? Mas todo mundo está na faixa dos 40 e poucos. Lembra, né? Pelo menos eu lembro muito bem, quando eu era criança, eu morava no litoral de São Paulo, e quando a gente ia sair fim de semana, pedia para vizinho acender uma luz, deixava a televisão ligada, né? Porque o bandido tinha medo de entrar numa casa onde houvesse uma pessoa, exatamente porque ele sabia que naquela época era muito comum as pessoas terem armas em casa. Então ele preferia sempre o crime menos violento, que é o furto, e não o assalto como é hoje, porque hoje ele sabe que ele simplesmente mete o pé na sua porta e dificilmente alguém vai ter uma arma aí para reagir. Aliás, pô, Benê, conta, não sei quantos de vocês tiveram a oportunidade de ver esse vídeo, que é muito engraçado, que é o vídeo quando ele é entrevistado com uma equipe de televisão. Conta, acho que é da Record, né? Conta essa história, é muito divertido. Quem não viu esse vídeo, vocês têm que ver. Eu comumente sou chamado pela Record não para falar sobre armas e desarmamento, mas para falar sobre segurança pública de uma forma geral. Até porque eles sabem minha posição e eles não gostam muito de externar isso. Mas de qualquer forma eu acabo participando de algumas coisas. E uma das entrevistas que me colocaram, fizeram a bobagem de me colocar ao vivo, né? Para falar sobre, eu não sei se vocês lembram, aquela remadora, né? Que foi atacada perto da USP, em São Paulo, né? Lutou com dois bandidos, né? Inclusive era carioca, né? Lutou com os dois bandidos, acabou levando umas capacetadas, mas não sofreu nada muito grave. E é interessante porque ela estava também ao vivo no estúdio, eu estava no link, ela estava ao vivo no estúdio, e todo mundo batendo muito nela. Você foi louca, você não podia ter reagido. E ela também é ex-lutadora de judô. E ela falava, não, mas naquele momento foi o que eu entendi como o melhor para mim, né? E aí eles viram, um dos apresentadores, né, o Zucatelli, né, ele vira e fala assim, não, mas isso nós vamos saber agora porque nós vamos ouvir um especialista, né? Então, doutor Benê, o que o senhor acha não foi um erro essa reação da nossa querida fulana de tal? Eu falei não. Eu falei não, para dizer a verdade, eu acho que ela agiu corretamente. Ela mediu o que seria melhor naquele momento e assumiu que reagir seria a melhor forma dela sair viva daquela situação. Mas não é melhor nunca reagir? Eu falei não, né? Não é melhor. As pessoas têm que saber dosar, é uma coisa individual, é uma coisa daquele momento, daquela situação.
Bom, minha entrevista acabou ali, obviamente, né? Eu era para ficar meia hora no ar, fiquei 5 minutos, mas a cara deles no estúdio foi excepcional. Esse vídeo... Nunca mais me chamaram. Não, e ele ainda dá uma lição, de moral no pessoal, e ainda vira e fala assim, olha, é muito grave quando vocês falam que não é para reagir, porque vocês estão passando, né? Vocês estão passando o ônus da culpa da violência para a vítima, né? Porque fala isso. Né? Porque assim, é o que eu digo, essa ideia do nunca reagir, desse discurso, ele é muito ruim, né? Ele é muito ruim porque o que eu estou dizendo? Se você levou um tiro durante um assalto, foi porque você reagiu, né? Então, o bandido, quando ele vai te roubar, ele ouviu isso aí de delegado, ele ouviu isso de tenente, ele ouviu isso de coronel, ele ouviu isso de secretário de segurança pública, nunca reaja. Aí vai o Anderson lá, reage, o cara vira e fala, porra, você não ouviu o que o delegado falou? Não é para reagir. Pum! E dá um tiro no Anderson. E aí quando ele é preso, isso vocês podem ver, todo bandido que é preso depois de um latrocínio, o que ele diz? Ah, mas o cara reagiu. Ah, ele tentou fugir. Ah, ele fez um gesto brusco, como se aquilo justificasse o direito dele de matar uma pessoa durante um assalto. E ele está sendo justificado exatamente por esse discurso pseudo-pacifista de que você não pode reagir a um ataque de um criminoso. Lembrando que as estatísticas verdadeiras mostram que quem reage tem 2 vezes mais chance de sobreviver do que quem não reage. Reage armado. Quem reage armado. Perguntas? Vamos aqui. Boa noite, sou Fabrício. Só sobre o ponto da farsa de desarmamento. Não sei se o Flávio está a par, mas recentemente sobre a nova lei de porte de arma em Chicago, qual o efeito que teve sobre a criminalidade? Sim. Chicago sempre foi Chicago e Nova York eram os grandes exemplos de desarmamento da população americana. E Nova York ainda não é possível você ter porte de arma, só a polícia pode ter. E, aliás, Washington também. Washington até recentemente você não podia ter arma em Washington. E o que acontece é que, como em todo lugar, todo estado, todo condado, toda cidade, porque a gente tem que entender que nos Estados Unidos você consegue restringir até só na cidade, se você dependendo do lugar, né? Mas assim que foi liberada o porte de arma em Chicago, a criminalidade despencou. Isso é fato, acontece em todos os lugares. Tanto que em Washington DC, que é a capital, que tinha toda aquela aula de não pode ter armas lá por causa que o presidente está lá, e os políticos, um juiz do Supremo deles, lá da Suprema Corte, falou, não, tem que poder ter arma. Então está liberada a arma. E, novamente, a criminalidade caiu. Os estudos, principalmente os estudos do John Locke, mostram que todos os lugares que liberaram a arma, o armamento, e principalmente o porte oculto, todos os lugares apresentam uma queda acentuada nos primeiros 5 anos, e aí depois essa queda vai ficando mais tranquila porque os efeitos iniciais são muito fortes. Mas é isso, permitiu, a coisa cai. Mas ele não volta a subir, isso é importante. Ele tem uma queda brusca nos crimes violentos, você tem um aumento dos crimes de furto, que é aquilo que a gente estava falando. Então o cara, em vez de pegar, invadir sua casa e te assaltar com você lá dentro, ele prefere você estando fora, ele vai lá, rouba uma televisão, rouba um carro, furta um carro, não rouba. Por quê? Porque ele não quer o confronto. Então você tem uma diminuição dos crimes violentos, que é o mais importante para a segurança pública, e ao mesmo tempo que tem um leve crescimento nos crimes contra o patrimônio, sem violência. O que, obviamente, para um cidadão é muito melhor você ter um carro furtado, que você vai ter seguro, etc., do que ver uma arma na sua cabeça e ter sua vida na mão daquele bandido naquele momento. Pegando um gancho aqui de uma discussão que está muito quente hoje nos jornais e no Congresso, queria que vocês falassem sobre a redução da maioridade penal. Quer a opinião? Por favor. Eu sou a favor, assim, minha opinião eu sou um cara que como falar? Vou usar o termo bem prático, eu sou paga-pau dos Estados Unidos. Sempre quis morar lá, sempre admirei aqui no Rio, que essa gíria é muito paulista. Ele é um admirador. Gíria paulista, paga-pau.
E eu gosto muito do jeito como os americanos tratam. Se você tem a idade para cometer o crime, você tem a idade para ser julgado. Então, se você tiver 9 anos de idade e assassinar alguém como dolo, você vai ser julgado por homicídio doloso. É legal. Eu acho que esse é o ponto. Se você reduz de 18 para 16, daqui a pouco você vai ter que reduzir de 16 para 15. Então, o negócio é: você tem que. Se consegue cometer o crime, consegue ser julgado. Sem toda essa baboseira russoniana de a sociedade é responsável pela maldade do ser humano. Não, cada um é responsável pelos seus atos, o cara tem que ser julgado assim. Eu concordo plenamente com o Flávio, né? Eu sempre falo em todas as entrevistas que eu falo sobre criminalidade, etc., que eu digo que todo crime é um ato absolutamente consciente de alguém, né? Ele escolheu cometer aquele crime. Ele pode ter até sido influenciado, né, por maus exemplos, por valores ruins, mas ele sabe exatamente naquele momento que aquilo que ele está fazendo é errado, é ruim, e se ele for pego ele tem que pagar por isso. Eu nunca conheci um bandido que fala assim: não, eu matei, mas eu não mereço ser preso. Ele sabe, ele tem consciência disso. E você imaginar que com 16 anos, né, ou com 15, ou com 14, alguém não tenha plena consciência que amarrar um dentista, colocá-lo sentado na cadeira, jogar 1 litro de álcool em cima dele, acender um fósforo e ficar vendo esse dentista pegar fogo, que isso não é errado, desculpa, quem pensa isso é que sim, é um psicopata. É isso aí. Então, já que estamos nos temas quentes, e aproveitando até tem uma presença do deputado Flávio Bolsonaro, que está ali, e ele recentemente participou de um debate sobre esse assunto na universidade aqui perto, na PUC, e essa questão da desmilitarização das polícias, que vocês comentassem também. Vamos lá. Primeiro que isso é um assunto muito absolutamente desconhecido no Brasil, né? Eu tive até vendo alguns exemplos de falar: não, nos Estados Unidos também estão falando de desmilitarizar a polícia. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Pelo seguinte, a formação policial nos Estados Unidos, ela é militarista. Ela tem uma formação acadêmica de militar, né? Quando se fala em desmilitarização nos Estados Unidos, é que algumas pessoas acham exagerado o tipo de armamento que a polícia norte-americana está usando e o equipamento de proteção. Então você vê aqueles policiais hoje, né, que parecem um Robocop, né? E algumas pessoas, né, que são mais, digamos, sensíveis, né, ficam com medinho de falar: ai, que medo, né? E tudo bem, né? Eu acho realmente que o ideal de um policial seria aquele policial norte-americano da década de 50, né? De capzinho, né? Um 38 na cintura, cumprimentando todo mundo por nome. Eric Estrada, Bene. O Eric Estrada e o... como é que ele chamava o outro lá? Esqueci o nome. Poncharello. Poncharello. Puta, você é velho também. Eu tinha carteirinha do fã-clube aqui no Brasil deles. E assim, o ideal seria realmente isso. Mas a gente vive numa sociedade, né, onde os criminosos, né, vão se adequando também. Então eles vão comprando cada vez mais armamento sofisticado, equipamento sofisticado, eles vão tendo acesso tanto quanto os próprios policiais. Então você imaginar que hoje um policial ia sair com um 32 Smith Wesson na cinta e sem colete, é óbvio que ele vai morrer. O grande problema da desmilitarização, como está sendo proposta no Brasil, primeira coisa que vocês têm que ver: quem está querendo, né? Ele se chama Lindenberg. Tô fora. Se o Lindenberg falar assim: Benê, eu vou dar uma arma para cada cidadão, fala: agora eu sou contra. Na mesma hora. Né? Porque a gente tem que ver as ideias. Às vezes a ideia não é ruim, né? Mas é da onde ela vem, que aí você vai saber a real intenção dessa coisa. Então o que nós temos hoje, quando se fala de desmilitarizar a polícia militar, é um ranço que eles trazem, né, de 64, de achar que a polícia continua sendo aqueles opressores do Estado, etc. Bom, bastam se ver as fotos da Polícia Militar de São Paulo durante os últimos protestos do que aconteceu. Tá?
foi a coisa mais fantástica que eu vi nas últimas décadas acontecendo. Pela primeira vez na história, nós vimos 1 milhão de pessoas nas ruas protestando, com os policiais praticamente juntos com essas pessoas. Segurando neném, né? Segurando neném, tirando foto, abraçando. Hoje a Polícia Militar, hoje não, ontem que foi o protesto, a Polícia Militar de São Paulo colocou na página dela um bom dia em verde e amarelo. Isso aí. Ela estava lá filmando a passeata, não como ela filma para identificar os vagabundos que se infiltram, filmando porque ela vai fazer um programa, e isso vai ser usado para várias polícias militares no Brasil, de como uma polícia militar deve se comportar. Agora, lógico, você vai lá para quebrar a loja, cuspir na cara de policial, jogar coquetel molotov, aí meu amigo, aí borracha é pouco. Tem que ser chumbo, porque bandido é bandido, não importa a desculpa que ele usa. Pelo avançado da hora, pergunta, mas pergunta objetiva, tá? Vamos lá. Boa noite, meu nome é Dominique. Eu gostaria de saber, de ouvir de vocês, se esse referendo de 2005 não foi o início de uma grande abertura do governo para o MST invadir mais terras. Não foi o referendo, né? Foi o desarmamento em si. Foi o desarmamento. O desarmamento ele começou antes do referendo. Começou, na realidade, a gente precisa ser muito honesto com isso. Não foi o PT que inventou o desarmamento do Brasil, foi o PSDB. Né? Foi Fernando Henrique Cardoso, na década de 90, a partir de 95, ele traz esse desarmamento, que é uma diretriz da ONU para os seus estados membros. Né? Que é de esquerda, exatamente. Por quê? Porque na ideia da ONU... E também inventou o próprio MST. Né? Inventou o próprio MST. Então tudo surgiu ali. Tanto é que se você pegar o primeiro Plano Nacional de Direitos Humanos, que é um plano praticamente todo feito com diretrizes da ONU, ele vai se repetindo no número 2, que depois foi do Lula, e no número 3, que veio a ser implantado no governo Dilma. Então é um grande contínuo. Né? Então dizer assim que o PT é o criador de todos os males nesse país, isso também é mentira. Né? Ele é o pior de todos. Né? Mas, por exemplo, Fernando Henrique Cardoso ele baixou uma medida provisória proibindo o registro de armas no Brasil. Ninguém fez isso, nem os militares fizeram isso, Getúlio Vargas não fez isso, o próprio PT não fez isso, e ele fez. Foi derrubado pelo STF muito rapidamente. Numa época que a gente tinha um STF absolutamente independente, ou muito mais independente, muito menos ideológico. Né? Eu acho que hoje, se acontecesse, tanto é que o STF atual julgou constitucional o próprio Estatuto do Desarmamento, que é absolutamente constitucional, que mata um monte de liberdades e direitos garantidos. Interessante, para quem tiver o saco e a paciência, quando você lê o texto completo do PNDH, o Plano de Direitos Humanos... que inclusive a gente cita no livro. Né? No apêndice a gente colocou alguns trechos, mas se você tiver a paciência de ler, aquilo lá é como, eu digo no livro, é como entrar na cabeça de um esquerdista. Está tudo escrito ali. Ele já fala dos movimentos sociais, ou seja, ele já está preparando os direitos que vão ser dados para o MST e para outros movimentos de quebra-quebra. Ele já está falando do desarmamento, aí entra tudo ali, entra aborto, entra todos os direitos de minorias, tudo que o PT faz hoje e que o PSDB também fez no governo FHC, está tudo previsto. Só que ninguém leu, pouca gente leu. Então, se vocês tiverem a paciência de ler, vão ficar impressionados como aquilo tudo está sendo tornado realidade. Deixa eu só fazer um parênteses, que eu esqueci de citar uma pessoa da época do referendo que participou com muita força, com muita vontade, e vem participando disso até hoje, que é o nosso deputado Flávio Bolsonaro, aqui pelo Rio de Janeiro. E o Carlos também, e o Flávio Bolsonaro também, e agora
o Eduardo Bolsonaro, que está lá por São Paulo como deputado federal, né? E está lá também ajudando a gente em Brasília. E um amigo meu fez uma brincadeira e falou, porra, Benê, sabe o que precisava? O Bolsonaro ter 27 filhos, que é pior Não dá ideia não, Benê, não dá ideia. Bom, boa noite. Primeiro falar que sou fã, né, dos três, Bené, Xará e Alexandre. Isso aqui eu não li o livro ainda, mas amanhã está resolvido. É o tipo de livro didático que tinha que ir, né, para as escolas de ensino médio. Não só essa versão, mas as outras versões do Mentira muito para mim. Para falar que aqui junto com o Leonardo Arruda também, aqui no Rio, a gente também, né, Leonardo, ia praticamente sozinho no início, né, a gente mandava cartinha para a gente tinha um cadastro, né? Pô, Leonardo, pensionistas militares. A gente tinha um cadastro de pensionistas militares aqui no Rio. Como é que a gente fazia? A gente mandava cartinha para todo mundo, marcava o horário, desciam aquelas senhorinhas, por incrível que pareça, muitas que estavam domingo em Copacabana e se mantêm na ativa, é impressionante, né? Como é que elas são assim, engajadas, né? Com o futuro, com preocupação com as futuras gerações. Então a gente passava aquela dificuldade aqui, né, Léo? Mas graças a Deus, né, que é o trabalho de todo mundo deu certo. Agora eu queria fazer uma pergunta, na verdade, deu ser resposta, mas para que todos também fiquem atualizados, né? Em que pé que anda? Né, você fala que isso não acabou ainda o referendo, né, essa batalha. Em que pé que anda no Congresso, né, essa batalha com uma composição atual que está mais propícia, como nunca esteve, né, para aprovar ou para impedir, na verdade, né, que a sociedade sofra, né, mais ataques por parte desses progressistas, né, como falam por aí. Bom, vamos lá. Primeira coisa, né, isso aí é uma verdade absoluta, né? O referendo ele nunca foi respeitado, né? Nós tivemos 59 milhões de votos, nem o presidente de vocês, o Lula, né, teve tanto voto assim, né? E assim mesmo parece que nós perdemos, né? Porque eles simplesmente pararam de falar sobre o referendo. Imagina se tivesse sido o contrário, né? Vocês podem ter certeza que hoje ninguém teria uma arma legalizada. Inclusive os policiais não teriam armas particulares, uma coisa que vira e mexe, eles tocam nesse assunto para tentar impedir que os policiais tenham armas particulares e andem armados no seu tempo de folga, né? A grande vantagem que nós tivemos, que a partir de 2005, né, com esse resultado absolutamente claro, né, dessa eleição, né, dessa votação, nós conseguimos barrar, né, vários projetos de lei que visavam piorar ainda mais a situação da legítima defesa e da posse e porte de armas no Brasil. E a partir de determinado momento, né, a gente conseguiu começar a avançar nisso, né? Apareceram deputados aí como, por exemplo, o Rogério Peninha, né, como deputado de primeiro mandato, né, como deputado federal, né, que resolveu assumir essa bronca, né, de falar, não, nós vamos revogar o Estatuto do Desarmamento e criar uma nova legislação que garanta o direito do cidadão, né? E nessa última legislatura isso se ampliou, mas enormemente, né? Temos lá o deputado Eduardo Bolsonaro, que tem sido um parceirão nosso gigantesco, que já colocou projetos de lei caminhando em favor disso, né? A gente tem hoje uma bancada muito mais conservadora, muito mais de direita do que a gente tinha, mas assim, gigantescamente maior. E o mais legal, né, que é aquela espiral do silêncio está sendo quebrada, né? Então, não só as pessoas estão perdendo o medo de dizerem, seja pessoalmente, seja nas redes sociais, dizer, não, eu sou contra o desarmamento, né? Como os deputados estão perdendo esse medo, né? Nós tínhamos muitos deputados que eram favoráveis a nós, só que pediam um segredo. Falou, não, eu vou te ajudar, mas você não toca no meu nome, né? Hoje o cara me liga e fala assim, porra, Benê, fala de mim. Olha o vídeo que eu postei, divulga lá pra mim, né? Uma grande surpresa esse ano foi a deputada Magna Mofato, né, de Goiás, que também é uma deputada de primeira eleição como deputada federal, né? E assim, o discurso inicial dela foi descendo porrete no desarmamento, né? E ela ganhou uma repercussão gigantesca, ficou feliz da vida, né? Porque assim, verdade é o seguinte, o político, às vezes a pessoa fala, político só quer saber de dinheiro. Não, político precisa de voto. O dinheiro faz voto, é por isso que ele precisa de dinheiro, né? Então quando ele percebe que um determinado assunto pode dar-lhe
ou tirar votos, ele pensa duas vezes. E hoje o desarmamento está tirando votos. Né? O cara coloca na rede social que ele é favorável ao desarmamento, porra, são 1000 comentários, 2000 comentários, só porrada. O outro lado... Eu sempre liderando, amigo. Oi? Você é o primeiro a comentar lá. O meu... eu tenho olhos e ouvidos. Agora que eu estou escrevendo o livro, eu vou junto, vou atrás dele. Sempre o programa dele que avisa alguém escreveu. Rapaz, é legal porque assim, quase qualquer coisa que aconteça no Brasil inteiro, alguém me escreve para falar. Então às vezes, sai um vídeo lá em Quixebim do Norte, chega um inbox para mim, Benê, olha esse vídeo. Olha lá, porrada no desarmamento. Não tem inimigo pequeno, tem inimigo que não cresceu. Então a gente já mata no berço. Matar é força de expressão, tá, gente? Aliás, tem um ponto em relação a isso também, tem essa frescura em relação à linguagem, né? Ontem, o Kim Kataguiri, que é um dos coordenadores do Movimento Brasil Livre, foi palestrante nosso aqui no Fashion Monday, ele usou uma expressão lá no palanque, alguma coisa tipo, precisa dar um tiro na cabeça do PT, alguma coisa assim. Não, mas é assunto até hoje, aí começa, tá vendo, imagina... Por isso tem que desarmar. Porque a cultura da violência da direita, sabe? Porque a cabeça do PT é uma coisa muito real, né? Dá um tiro na cabeça do PT. Não, o cara faz uma... Nem existe cabeça. Não tem cabeça, não pensa. Enfim, mas só pra vocês, provavelmente vocês não têm o desprazer de ter que aguentar na timeline de vocês muito petistas, mas hoje o assunto tá vendo esse menino, já tem a cabeça violenta, enfim. E eles são tranquilíssimos, né? Tem uma pergunta aqui atrás. Quero parabenizar a dupla por esse trabalho. A gente realmente precisa de mais literatura no país sobre esse assunto, né? Quero parabenizar a Livraria Cultura por aceitar publicar um trabalho tão politicamente incorreto, né? Não, ela está vendendo, né? Quem publicou foi a editora. Editora. O Bené sabe, há 15 anos atrás isso seria impossível, né? Muito difícil. Então é um reflexo dos tempos. E quero conversar aqui com o Bené e com a família Bolsonaro, de um modo geral. Nós temos que não só ter o direito de ter armas, como nós precisamos mudar o arcabouço jurídico brasileiro. Hoje em dia, você faz uma atitude de defesa própria, olha, você vai gastar muito mais dinheiro com advogado do que o ladrão poderia te levar. Então, realmente, não reagir passou a ser uma questão consciente. Eu não vou reagir porque eu vou perder muito mais dinheiro. Se levar o meu carro aqui, ele vai me levar, sei lá, 30 mil reais. Eu vou gastar 50 com o advogado depois, né, se eu dou um tiro num cara desse. Então, eu acho que nós temos que mudar a cabeça do Brasil, não só em relação à arma, como também, né, todo esse arcabouço jurídico que oprime a legítima defesa. O Leonardo, para quem não conhece, tá, o Leonardo Arruda, ele foi o criador de uma das primeiras organizações pró-arma, ou a primeira, né, Leonardo? A primeira, tá, que foi a NPCA, que nasceu aqui no Rio de Janeiro, se expandiu lá em São Paulo, depois houve um racha, acabou virando uma parte do APAD, que foi a segunda organização. Então, assim, ele tem um gigantesco histórico, né, junto com o Marcelo Torres. Falei com o Marcelo hoje, ele me ligou, né, um grande amigo, um cara que me inspirou muito, o Marcelo, que é muito mais velho que eu, né, deve ter uns 78 anos já, e ele me inspirou muito quando eu era criança, né, nessa questão contra as armas de fogo. E o que o Leonardo falou é mais pura verdade, né? Hoje eu digo, eu só usaria uma arma de fogo única, exclusivamente em defesa da minha vida e da vida da minha família, tá? Infelizmente a gente tem que pensar assim. Se eu visse alguém invadindo a casa do vizinho, eu não teria coragem de fazer nada. Por quê? Porque a minha arma vai ser apreendida. Se eu matei o assaltante, eu vou ser preso em flagrante na hora, vai ser preso. Vai chegar na delegacia, aí você fica na sorte de pegar um delegado que vai entender aquilo, legítima defesa ou não, que pode relaxar a sua prisão e deixar você responder em liberdade, ou pode não relaxar e mandar você para o xadrez junto com os bandidos. Você vai ter que responder por homicídio, vai passar por todo o inquérito, vai chegar na mão de um promotor que pode entender ou não que aquilo foi em legítima defesa, ou seja, excludente da ilicitude, e te mandar arquivar o seu caso, ou não, ele pode ir a julgamento e você vai ser julgado como um assassino. E vai ter tudo por trás disso, gastos,
não gasto só econômico, né, mas gasto psicológico, pessoal, moral da sua família, né, vai perder emprego, vai ter um monte de problemas, né? Coisa que não acontece, por exemplo, na legislação norte-americana, pelo menos na maioria. Nossa, foi legislação norte-americana, agora eu esquerdei agora. Na legislação americana. Não, mas se você falasse estadunidense. Estadunidense. Deixa eu voltar para a direita. Fiquei muito perto, Flávio. E aí é o seguinte, então assim, a maioria dos estados lá, o que acontece? Quando o xerife, né, ou qualquer autoridade policial atende aquele caso, ele tem naquele momento, né, como dizer, foi legítima defesa, você está isento de responder qualquer tipo de processo. Eu tenho um amigo que mora há muitos anos lá nos Estados Unidos, e logo que ele estava lá morando, uma cidadezinha do Texas, né, eu acho que o Leonardo até conhece o Bob. Conhece, não? Bob Menezes. Menezes, é. E ele morava lá, ele já estava morando lá um ano, e ele mora num rancho, na beira de uma estrada, um lugar ermo, vazio, e ele ouviu alguém mexendo, forçando o carro dele na garagem. Abriu a janela, tinha um cara forçando o carro, e um outro cara esperando na estrada com o carro. Depois a calibre 12 de fora, deu um tiro no gramado, né? O cara virou fantasma, saiu voando de lá, sumiu, ele ligou pro xerife, 3 horas da manhã, chega o xerife lá esfregando o olho que estava dormindo, e falou, o que aconteceu? O cara entrou, eu dei um tiro, o xerife falou, tá, onde está o corpo? Ele falou, não, ele não morreu, errou o tiro. Ele falou, não, eu não atirei para matar, eu atirei no chão. E o xerife falou, por quê? Bob é daqui do meu. E ele falou, por quê? Ele falou, não, mas é que, sabe o que acontece? Eu venho do Brasil e lá é muito complicado, se você mata um bandido, ainda mais fora de casa, ele provavelmente estava desarmado. Ele falou, meu amigo, agora você está no Texas. Ele falou, você só me liga quando tiver um corpo no seu quartinho. Isso é uma história real, entendeu? Isso é uma história real. Isso é fantástico. Outro dia nessa cidadezinha mesmo, um senhor de 70 e tantos anos foi condecorado porque ele viu um criminoso atirar num policial, ele pegou um fuzil que estava ali no carro, deu um tiro na cabeça do cara a 400 metros. O cara recebeu todas as condecorações que a cidade podia dar para ele. Headshot ganha mais pontos no carro. Interessante, Mineiro, você vendo violência em armas. A gente vê acontecendo hoje no Brasil, nos últimos 20, 30 anos, é o mesmo processo que aconteceu na Inglaterra. Eles vão modificando todas as leis, fazendo cada vez ficar mais criminoso você se defender. Hoje é com arma, mas pode ter certeza que se continuar assim, se você pegar um sapato e matar o cara com sapato, ou machucar ele, você vai acabar sendo preso. Que é o que aconteceu na Inglaterra. Qualquer tipo de... Qualquer tipo de agressão levava a pessoa legítima defesa, né? Exatamente. Tem um ponto também que vocês estão falando dos Estados Unidos. A gente acompanhou recentemente alguns casos. Teve o caso do Trayvon Martin, quando esse rapaz estava drogado, ele estava passeando de noite na casa, tinha o George Zimmerman, que era um morador ali, que eles se revezavam na patrulha ali, né, da região, e ele vai, o cara, ele aborda o menino que não era menino, era um cara lutador de MMA, enorme, começa a bater nele, tenta tirar a arma dele, ele se defende, dá um tiro, mata o rapaz, que estava drogado, enfim. E a imprensa vende como, né, e ele era latino, e a imprensa vende como o branco que matou o negro, aquele negócio. Depois veio aquele caso mais recente do Michael Brown, mesma coisa, lá em Ferguson, né, um cara de 1,90 m e tanto, enorme, assaltante, tinha acabado de cometer um assalto, o policial chega, aborda, ele parte para cima do policial, bate nele dentro do carro, o policial tenta sair, quando sai, o sujeito parte para cima dele, o policial mata em legítima defesa. Mas se você vê como é que isso chega no noticiário, é vendido como caso de racismo, né? Aquela canalhada que a gente está acostumado do mau caratismo que a gente sabe que a imprensa está acabando, né? Está virando só militância, né? E eles não têm a menor cara de pau de mudar as histórias. E hoje de manhã, né, no Bom Dia Brasil, a gente estava comentando, né, hoje mesmo, teve aquele caso de uma criança que matou a outra, não sei quem que puxou, enfim. Pergunta para os dois, o que se pode fazer, porque a gente tem que, de alguma forma, combater a narrativa oficial da imprensa, né? A imprensa tem uma militância muito pesada e muito forte
contra a legítima defesa, contra as armas. Quer dizer, toda a pregação da esquerda é comprada 100% sem a menor cerimônia pela imprensa. O que você pode fazer? Qual é a reflexão de vocês sobre a relação desse assunto com o jornalista e com a imprensa? Olha, hoje no Brasil eu preciso admitir que isso diminuiu muito nos últimos anos. Né? Se você pega reportagens de 15 anos atrás, 10 anos atrás, você não ia ter um único artigo defendendo a legítima defesa ou criticando o desarmamento. Então isso foi sendo quebrado um pouco. Né? Agora, por que isso foi sendo quebrado? Com pressão. Né? Não existe outra coisa além de pressão. A própria proibição, como o Flávio tinha citado, né, a ATF, né, que é o órgão americano que cuida de armas, tabaco, né, fumo e bebidas e explosivos também, ele resolveu que um determinado tipo de munição, né, para o AR, para o AK-47 e outros tipos de fuzil, seria proibido, que era uma munição específica, é a mais utilizada nos Estados Unidos, que é uma que tem um núcleozinho de aço dentro dessa munição. E eles resolveram que isso seria proibido. Bom, houve tanta pressão, né, e-mails, fax, telefonema, que eles desistiram da ideia, né? E lembrando que lá a ATF não é como funciona, por exemplo, o Ministério da Justiça aqui no Brasil, ou a própria Polícia Federal, porque eles recebem muito menos pressão governamental, né? Porque eles têm muito pouco, o governo tem muito pouca influência direta política em cima desses órgãos, né? Mas existe, mas acontece. Então, e com a imprensa é a mesma coisa. Olha, a imprensa só vive de duas coisas, né? Em tese, a primeira coisa seria de vender, né? Vender jornais, vender revista, vender anúncio em televisão, né? O grande problema é que o Brasil tem um governo que é o maior anunciante de todos, né? Vocês devem se lembrar como isso é pesado para a imprensa. Vocês devem se lembrar que em 95, bom, vocês não vão se lembrar, mas em 95, né, foi proibido, né, o anúncio de armas de fogo e munições em qualquer veículo que não fosse especializado, né? O Brasil só tem 2 revistas aí de armas e munições, ou seja, acabou, matou. Eu falei, ali estava morta o combate ao desarmamento num nível de imprensa. Porque a partir do momento que você não pode anunciar no jornal, numa revista, você não é mais interessante. Tanto é que alguns anos atrás começaram com esse negócio, começaram com o cigarro, né? E depois veio a bebida, a cerveja. Começou a se bater em cerveja. De repente vocês repararam que sumiu isso de pauta. Ninguém mais fala em diminuir o consumo de cerveja, em diminuir anúncio de cerveja. Ora, por quê? Porque hoje eles são, abaixo do governo, né, os maiores anunciantes que existem. Então, pô, o jornalista não vai querer falar mal, né, daquele que o sustenta. Se ele quebrar uma Ambev, ele vai perder por ano quase R$1 bilhão em propaganda. Ora, é muito simples. Então, o que a gente precisa, foi o que eu disse, né, é mostrar para esses veículos, né, que eles estão errados. Eu sempre gosto de usar um exemplo sobre isso, sobre a questão da pressão, né, a Bárbara Gância, né, acho que é amiga do Alexandre Pessoal, ex-namorada dele. Né? E ela, assim, ela costumeiramente, na década de 90, até o começo dos anos 2000, falava muito, né, em favor do desarmamento. Só que ela tomava tanta porrada, né, mas tanta porrada, que há poucos anos atrás, numa entrevista para a Folha de São Paulo, perguntaram se tinha, porque ela é polêmica, né? Ser grossa virou ser polêmica, né? Eu acho que eu adoro isso. Polêmica, assuntos polêmicos. E perguntaram para ela se ela tinha algum assunto que ela não falava. E ela respondeu, eu só não falo mais de arma. Porque eu tomo tanta porrada desse pessoal que, porra, deixa pra lá. Né? E tem que ser assim, infelizmente tem que ser assim. Ou seja, a gente tem que mostrar, tem que acabar com essa espiral do silêncio, que a pessoa tem medo de dizer, não, eu tenho, sou favorável ao que o cidadão tenha uma arma de fogo. Bom, Alexandre, lógico que o Benê falou basicamente uma coisa muito importante, que é a pressão. Inclusive, recentemente teve um post feito por um cara da Exame, lembra? Opa, batemos muito no sujeito. O sujeito colocou um vídeo falando de uma loja de armas fictícias em Nova York, e ele encheu aquelas poucas linhas, deve ter sido um estagiário muito ruim, encheu aquelas poucas linhas com tanta mentira, tanta desinformação,
que eu não aguentei, mandei um e-mail para toda a diretoria da Editora Abril. Claro, é uma campanha publicitária, só para o pessoal saber, é uma campanha publicitária. É um grupo que era desarmamento contra, arma legal, eles fizeram uma loja falsa em Nova York, que seria uma loja para venda de armas, e aí botaram uma câmera escondida, e quando o sujeito entrava na loja, os vendedores falavam um monte de absurdo, enfim, e na verdade era para convencer as pessoas. Você comprava uma arma, estava escrito assim, em vez de estar escrito arma 38, estava escrito assim, para matar um filho. Coisa super assim, então normal, a pessoa falou assim, essa pistola aqui posso ver? Ele falou, pode. Vinha o vendedor e falou assim, pode. Inclusive essa arma aqui, ela foi utilizada por uma pessoa que matou os 3 filhos. A pessoa, nossa, seria mais ou menos como você abrir uma pastelaria, a pessoa fala, dá um de carne, falou, só que é de cachorro, tá? Não, matou meu pai de colesterol. Isso, matou meu pai. Enfim, era uma coisa super desonesta, e o rapaz que escreveu a reportagem foi mais desonesto ainda. Fez de qualquer jeito, assim, além de tudo é um desleixo jornalístico, horrível. E eu militância com ignorância, né? Militância com ignorância. Eu fiz questão de escrever e mandei pro editor-geral da Abril, pro editor-geral da Exame, etc. Bom, o que eu consegui dessa vez foi que o cara pelo menos corrigiu o texto. Ele tinha escrevido umas besteiras, e ele me respondeu dizendo que corrigiria, e ele realmente corrigiu. E eu mandei mais um e-mail para ele, mas aí ele não respondeu. Então a pressão é necessária. A outra coisa que é necessária é a gente ocupar espaços, né? Então, todo mundo que, sabe, se eu posso escrever um artigo, se eu posso penetrar ali, alguém que faz jornalismo ou é formado em jornalismo, não, ninguém. Tem nenhum. Temos ali o Felipe Moura Brasil da Veja, por favor, né? Ô Felipe. Atrasado, mas cheguei. Obrigado, Felipe, pela presença aí, cara. E então você precisa do jornalista que fale, né? Também fale contra o mainstream, né? Tá todo mundo falando a favor do desarmamento, precisamos ter alguém ali dentro falando contra. Então, ocupar espaços eu acho muito importante, e essa é a tática, até no meu primeiro livro eu falo, essa é a tática que há 40 anos a esquerda vem fazendo no Brasil. Há 40 anos os caras vêm colocando um professor de história aqui, um professor de geografia ali, um jornalista ali, um advogado lá, aí o cara vira o presidente de comissão não sei das quantas, esse outro aqui vira o presidente da associação não sei do que, e aí você vai ocupando com muita paciência, em 40 anos você ocupou tudo. Pô, nós estamos começando a ocupar agora, então nós temos que ter a paciência. Nós estamos começando a falar que precisa ocupar. Exatamente. Eu enxergo para daqui 40 anos a nossa ocupação dando resultado, mas tem que começar ainda, está começando. Então, na minha opinião, é importantíssimo isso aí. Uma das coisas que eu mais fico feliz, né, é que hoje eu não sou mais uma voz sozinha como eu fui no passado, né, principalmente na imprensa. Então temos aí o Felipe, o Constantino, né, vários outros, o próprio Alexandre Garcia, que é da Globo, né, que são pessoas que vira e mexe estão falando contra o desarmamento, né, o Reinaldo Azevedo. Então, assim, isso é importante, né? Você vê que a coisa realmente está mudando de caminho. E o que é mais legal é que, assim, a gente não precisa usar o que eles usaram durante anos, que foi a mentira, né? Então, confesso, pra gente, nesse momento, a hora que o barco virar, aliás, a hora que virar o vento, vai ser muito mais fácil pra gente do que foi pra eles. Isso. E mais rápido também, né? Porque agora com redes sociais, com tudo, né? Nós já estamos estouradíssimos de tempo. Eu queria só fazer uns avisos. Como vocês sabem, não sei quem chegou depois, mas todos os livros da dupla que a gente tinha aqui foram vendidos, né? Então, quem quiser ter um livro autografado pelos dois, pode se dirigir à caixa, pode comprar, fazer uma encomenda. Eles vão na Livraria Cultura de Porto Alegre, vão receber o pedido, vão assinar o livro de vocês, e esse livro vai vir para uma lote aqui de volta para a Livraria Cultura aqui, e vocês vão poder retirar aqui. A gente também, um outro aviso, semana que vem é uma semana que tem 2 feriados, né? Tem feriado na terça e feriado na quinta, então a gente não vai ter Fashion Monday na próxima segunda, a gente volta com Fashion Monday no dia 27, tá? Daqui a 15 dias. Tem uma última pergunta aqui.
Boa noite, meu nome é João Paulo. Parabéns a todos os guerreiros do Brasil, Felipe, vocês pelo excelente trabalho do livro. Já estou terminando, então ficou muito bom. Então minha pergunta seria para o Benê. Benê, você faz uma distinção que o problema das armas e da violência no Brasil é entre criminalidade e violência. O problema do Brasil é criminalidade. Isso. Se a gente chegasse a uma utopia de Estados Unidos, que eu também adoro, digamos 200 milhões de armas na mão dos cidadãos de bem aqui, eu vejo claramente que a criminalidade iria reduzir muito. Mas eu fico com uma pulga atrás da orelha, será que a violência, devido às nossas leis muito ruins, né, onde você vê o juiz mata a mulher e fala, não, responda, não tem problema, o arma até legal. Tá. Fala, não, responda. Você tem também essa pulga atrás da orelha que de repente, vamos lá, por esse fato de aumentar o número da violência, não da criminalidade? Vamos lá. Eu vou pedir para vocês responder, depois a gente já emendar considerações finais, tá? Tá. Eu vou tentar resumir, tá? Então, assim, primeira coisa, vamos conceituar direito o que é violência e o que é crime. Crime é qualquer ação, né, consciente que quebre uma lei penal. Então, se eu der um tapa na sua cara, isso vai ser um crime de agressão. Se eu der um tiro em você e você morrer, isso vai ser um crime de homicídio. Violência não é, um ato violento não é necessariamente um crime. Se eu der um tiro no bandido que invade a minha casa, foi uma violência, mas não é crime. Um policial que algema um criminoso, joga ele dentro da viatura, está cometendo uma violência, mas não está cometendo um crime. Então, quando a imprensa, ou quando escolheram a palavra violência para definir o problema do Brasil nesse sentido, foi de caso pensado. Por quê? Porque o que está se dizendo é, né, um policial que algema um bandido, ou um cidadão que dá um tiro num criminoso que tentou matá-lo, é tão violento quanto um criminoso que invade uma casa e estupra uma família inteira, que são coisas completamente diferentes. Agora vamos falar de Brasil, tá? Não, por favor, não se ofenda com o que eu vou dizer agora, mas no Brasil ainda impera, né, o que Nelson Rodrigues chamava de síndrome de vira-latas, né? O brasileiro sempre tem a tendência de achar que o americano, né, é culturalmente superior ao brasileiro. Isso é uma gigantesca bobagem. Se você pegar, assim, principalmente por quê? Porque você fala Estados Unidos, todo mundo lembra de Nova York, São Francisco, né, e Malemar, Miami, né, que são locais urbanos. Estados Unidos não é aquilo. O Flávio sabe muito bem disso, ele sabe muito melhor que eu, inclusive. Tá? Ajudou a deixar até mais caipira. Né? Estados Unidos é aquele cara que mora ali no centro-oeste, que mora nos estados do sul, que anda com uma 45 na cintura e tem um fuzil em casa. Ele é banguela, semi-analfabeto, com 5 filhos, casado com a prima. Duck Dynasty. Exatamente. Exatamente. Nem por isso, não é porque ele gospe no chão e coça o saco em público, que ele dá tiro nos outros. E o brasileiro é exatamente assim. Se você sai dos grandes centros, eu viajo muito, se você vai para o sul de Minas, se você vai para o interior de Minas Gerais, para locais realmente Mato Grosso, Goiás, a quantidade de pessoas armadas até hoje ainda é muito grande. E o número de crimes e os níveis de violência são baixíssimos. Por quê? Porque, em hipótese alguma, seja como for a sociedade, é a existência da arma nessa sociedade que define o quanto ela é violenta ou quantos crimes existirão. Então, realmente, não há nenhuma relação. Eu não tenho o menor medo hoje, né? Mesmo com as nossas péssimas leis, né, de punição. A gente tem que lembrar que hoje 92% dos homicídios ficam sem solução no Brasil, né? Mas pode ter certeza que não é o cidadão legalmente armado que comete esses crimes, e não vai ser um cidadão que vai numa loja comprar uma arma de fogo dentro da lei que vai sair dando tiro nos outros. Já vou emendar minha consideração final. Eu agradeço primeiramente imensamente a todos vocês que estão aqui hoje. Agradeço ao Alexandre mais uma vez por essa oportunidade, ao Flávio, né? Tivemos aí já junto todos esses lançamentos no livro, né? A Cultura aqui que nos recebeu não só aqui como em Campinas, São Paulo, e vai me receber ainda em vários estados pelo Brasil, né? Ao Felipe que está aqui, ao deputado Flávio, né? O Carlos foi embora, Flávio? Ele é brava, não tem arma não, mas é brava. Então é isso, gente, mais uma vez,
muito, mas muito obrigado de coração a todos vocês. É verdade, ó, o Anderson lembrou um negócio hoje no meu... Robson. Hoje eu pus um negócio no meu Facebook e eu falei o seguinte, se vocês não lotarem a cultura no Rio de Janeiro hoje, na próxima eleição eu vou fazer campanha para governo ou do Freixo ou da Benedita da Silva. E veio todo mundo. Funcionou, então tá beleza. Pessoal, queria agradecer também. Começar agradecendo ao César, nosso editor, que vem fazendo um trabalho tremendo aí com a VID. A VID vem publicando somente obras de direita e obras de muita qualidade, não só de autores nacionais, como de autores estrangeiros traduzidas para o português. E os eventos têm sido fantásticos. Eu agradecer a vocês, que são nosso público, nossos leitores. A gente teve mais de 300 pessoas lá em São Paulo. O Benê ficou... Ele esfolou o dedo porque ele encosta aqui para assinar. Eu já assino um pouco diferente, não esfolei, mas fiquei com a mão doendo. Colocar no gelo depois. Deu 100 e tantas pessoas em Campinas. Aqui a gente também está com a casa lotada. Esgotaram os livros? Esgotaram. A cultura que tem vendido bastante. A gente, inclusive na primeira semana de pré-venda, a gente chegou entre os 4 mais vendidos da cultura. E agradecer a todos vocês que leram, vão ler o livro, os que já leram, os que leram o meu primeiro livro, e dizer que eu vou continuar. Essa parceria com o Benê foi a primeira de muitos, foi muito legal, e a gente vai continuar escrevendo contra a mentira, porque na minha cabeça tem uma coisa: PT é mentira, sempre. A minha lei interna é: se o PT fala alguma coisa, eu tenho que fazer o contrário. É o teorema da minha vida. Se o PT falar alguma coisa, eu tenho que fazer o contrário, porque eles estão falando coisa errada. Então, enquanto tem governo do PT, tem mentira, então tem espaço para escrever bastante livro. E eu vou voltar para os Estados Unidos quarta-feira. O Benê vai continuar a turnê sozinho. Mas porque minha esposa já está com 8 meses de gravidez e eu preciso estar lá do lado dela, porque senão... Ela está armada? Ela está armada com a R15, porque fica debaixo da cama o R15, com o pente com 30 balas dentro. É melhor voltar logo. Complicado. Mas muito obrigado, estou muito feliz. O ano passado foi um evento que, de certa forma, mudou minha vida aqui, porque eu conheci o Alexandre e, através do Alexandre, eu conheci muita gente boa. E a figura dele é fantástica, é uma pessoa que deu muito carinho, agradeço demais por chamar a gente aqui. E esse ano foi multiplicado. E eu acho que o ano que vem a gente vai ter que fazer tudo. Com certeza. Obrigado, gente. Muito obrigado a presença de todos. E espero vocês outra chamada daqui a 15 dias. Obrigado. Muito